Bom, boa noite, alvinegros e alvinegras. Está começando mais um programa do canal Ocupa General. E a gente hoje está querendo fazer um programa um pouco mais leve, um pouco mais solto, falando sobre o confronto de Botafogo e Vasco, certo? Que nós vamos ter que falar um pouco sobre o que espera, o que tem em volta desse jogo aí, tá? Então, aqui no Ocupa General, nós temos eu, Gustavo Kelly, Dirley Santos e Bernardo. E a gente queria apresentar rapidamente os assuntos que nós achamos aqui mais importantes, tá? Então, a gente vai falar sobre o Calu, sobre a semana de treino do Botafogo, a chegada do Ricardinho, as duas notícias que saíram hoje, importantes, né? Que é a contratação do novo CEO, né? Depois de muito tempo, o Botafogo tem esse tão sonhado CEO, pelo menos que a diretoria queria. E a vitória, além da vitória das meninas, né? 3-0 sobre o Vasco, já começamos com o pé quente. E também é preciso lembrar que o Botafogo hoje conheceu o seu rival na Copa do Brasil, que vai ser o ABC do Rio Grande do Norte. Correto? Por fim, a gente quer convidar todos e a todas para que o Botafogo, para que a gente escute histórias sobre esse confronto que marcaram, jogos que ficaram na sua mente, né, de nós torcedores comuns que vamos ao estádio ou que não vamos, mas que é importante a gente escutar, correto? Então, essa foi feita a apresentação. Queria começar falando sobre a situação do Calu. O Calu, o Botafogo está para fazer essa rescisão já há um tempo, mas há uma exigência de 1,6 milhão de reais para que o Calu consiga essa rescisão. Eu queria saber de Bernardo ou de Dirley sobre essa rescisão. Vai lá, Dirley. É difícil falar a situação que a gente... Cada tempo que passa é mais um absurdo que acontece, né, cara? A gente já estava dando como certa, pelo menos acho que umas 2, 3 semanas atrás, a despedida do Calu, assim como foi a do Honda, que a gente ia se livrar desse estorvo que foi o ano de 2020, né, com várias paradas erradas. Tinha dado como certo, né? A informação é que estava tudo resolvido. E, de repente, de uma semana para cá, diz que não, e aí tem uma fortuna para pagar para o cara. Não está nos planos do técnico, não está nos planos do clube. Se ficar, provavelmente não vai jogar, vai ser mais um dinheiro jogado, né, no lixo, que demonstra que, assim, às vezes a gente até desconfia que as coisas são feitas para prejudicar o clube, né? De tão ruim que é o contrato e os acordos que tem, que amarram os jogadores ao clube. Na verdade, amarra o clube ao jogador, né? O clube não consegue se desfazer do jogador quando tem uma avaliação negativa, quando o projeto não dá certo. E que, assim, está chegando aí o novo CEO, né? O diretor de futebol lá, o Freeland, né? O Freeland já estava enrolado com essas situações aí, desses contratos amarrados, que só prejudicam o Botafogo implementar um projeto diferente para o ano, né? Você, sei lá, está na casa aí dos milhões, essa amarra contrato do Calu. Com certeza, você se livrando dele, 2, 3 jogadores de bom nível para a Série B que você pode contratar. E se você não contratar jogadores, é no mínimo uma folga do dinheiro, você garante o pagamento de quem vai ficar, né? Então, a situação, assim, para dizer no mínimo, complexa, para não dizer vexatória, né? Muito se fala que a gente não vai ver o projeto do Botafogo de renovação, de reestruturação, já dá frutos concretos esse ano. A gente vai ver ele só se livrar dos problemas. Esse ano é para se livrar dos problemas, para, de fato, ver um projeto mais profissional, né, ou, de fato, profissional, ser implementado a partir do retorno à Série A de 2022, né?
Beleza, Bernardo, e aí? Então, só um parênteses aqui, que uma das coisas mais patéticas é que esse contrato com o Kalu, ele previa a rescisão só por parte do jogador, né? Então, aí o pessoal vai falar, mas se não for assim o jogador não vem. Só que a gente tem que se acostumar a fazer contrato. Se o jogador não vier, não vem, exatamente. Não dá para ficar entregando tudo, né? O Botafogo sempre entrega o poder na mão do outro negociador, né? Seja se você estivesse falando, né, do Kalu de 10 anos atrás, de repente você até faz um contrato desse, mas não. Pois é. Eu ia até falar na outra live, cara. Não havia necessidade. Eu ia até falar na outra live que eu comento muito com um amigo, pensando em rever meus conceitos e começar a ver, porque tá difícil no Brasil. Mas uma coisa que me impressionou no Kalu, inclusive, é que ele é africano e jogador oriundo da Europa. Cara, eu nunca tinha visto na minha vida um africano sem disposição e um jogador vindo da Europa que não sabe fundamento de chutar, dominar uma bola, assim, não sabe. Em algum momento ele soube, né? Mas que esqueceu isso. A gente vê um jogador, assim, faltar perna, não aguentar mais e tal, mas quando ele chegou, uma coisa que eu até brinco com meus amigos, assim, cara, o cara tem abdômen definido, o cara barriga tanquinho, igual o Zé Carlos. Eu falei, pô, esse cara no Brasil vai deitar e rolar. Zé Carlos não, o Zé Roberto. Eu falei, esse cara no Brasil vai deitar e rolar igual o Zé Roberto. Se quiser, ele vai jogar até os 50, igual o Sidorf. E aí chegou um cara que é um africano sem disposição e um europeu que esqueceu como é que chuta e como é que domina, né, cara? E com esse absurdo, que só ele podia romper o contrato. Eu queria só fazer um comentário aí e já pular para um outro ponto. Eu acho que essa contratação do Kalu e a do Honda só demonstra como no ano passado o comitê gestor foi um poço de desejos, mas na verdade de pesadelos, né? Ou seja, como faltou muito critério, né? O Honda também já era um jogador que vinha numa descendente muito grande na carreira, né? O último clube dele, se eu não me engano, acho que foi o Vitesse da Holanda. Ele tinha feito 3 partidas em 6 meses. O Kalu, que eu tinha falado no primeiro programa da história do Come Dorme, ele ficou praticamente 1 ano sem jogar no Hertha Berlim, e não era por causa da pandemia, mas escolha técnica. Então você vê que contratou 2 jogadores, um com salário muito caro, no caso do Kalu, e o Honda não necessariamente, e abriram mão, né, tanto do João Carli, quanto, por exemplo, do João Paulo, que eram 2 referências técnicas e também de identidade com o clube. Então acho que só demonstra o peso, né, de escolhas muito erradas, que isso vai se perpassando. E agora você está com esse problema financeiro aí grave. Falando em problema financeiro, já que o Dilei já tocou no assunto, queria saber do Bernardo o que ele achou da contratação do Jorge Braga, o novo CEO do Botafogo. Queria que ele explicasse para a gente CEO e tal, e eu não tenho a mínima noção. Então, só encerrando o caso do Kalu e do Honda aí, já que você citou os dois, e até um link que tem com o novo CEO, é a questão de fazer gestão de futebol sem o pitaco da torcida, né? Saber o que está fazendo e seguir os próprios planos, assim, planejar para poder ter consciência do que está fazendo e não precisar necessariamente ficar ouvindo o que a torcida quer, porque assim, a gente também entende que a gente como torcedor, quando o cara joga um nome assim no Twitter, e ano passado era muito isso, né? Qualquer similaridade com a nossa presidência da República até talvez não seja coincidência, que o cara fica jogando no Twitter e joga o termômetro da rede social para saber se deve ou não tomar uma decisão, né? Então, claro que tem dirigente lá que vai botar a culpa na torcida. Mas a torcida queria o Kalu, queria o Honda. Só que a torcida não tem capacidade de gerir futebol, né, cara? E a gente é 100% passional, na verdade 150% passional. Então, isso mostra como que o clube precisa de profissionalização e não ir atrás do oba-oba da torcida, né? Como que isso pode ser ruim, assim. Era uma questão que eles inventaram e que tiveram um link com o empresário, que depois a gente percebeu que não foi uma escolha, mas sim o que estava disponível no mercado. A torcida comprou a briga, eles se empolgaram igual a torcida e fizeram. Então, agora, com a presença do CEO, a ideia é que o cara tenha uma linha de pensamento, tenha um plano estratégico traçado, independente do que a torcida acha, né? E aí, do lado da torcida, a gente vai ter que continuar cobrando, torcendo, sendo passional, mas principalmente tendo paciência, né, cara? Então, se a gente quer profissionalização no clube e um CEO, que eu já vou explicar mais ou menos os pontos que eu acho que ele vai atacar,
a gente vai precisar de paciência, porque muitas vezes, se o cara tiver um planejamento sério e uma estratégia certa a seguir, ele muitas vezes não vai ouvir a torcida. A torcida muitas vezes até não vai nem entender o que ele está fazendo, vai discordar de muita coisa. Então, vai ser um período assim complicado para a gente que é torcedor, né? Para ter essa dosagem de o quanto é uma cobrança válida, consciente, e o quanto é uma cornetada de paixão, assim. Né? Então, só indo para o ponto do CEO lá, o CEO, cara, ele uma palavra em inglês que é para tradução de diretor executivo. Ele, dependendo da empresa, ele faz a figura de presidente também. Então, o diretor executivo, na verdade, ele é uma autoridade dentro das empresas. Né? O Botafogo não é uma empresa, então tem essa questão estatutária ainda de que quem manda e quem dá a canetada final vai ser o Durcésio. E aí é importante frisar que o Durcésio falou que o CEO novo que está entrando vai ter carta branca. Então, seria assim, as decisões do CEO, ele acataria todas, já que o Botafogo não permite ter um CEO assinando os papéis e tomando a decisão de frente. Que é um papel que o CEO faz nas empresas. E aí, basicamente, cara, ele vai controlar, gerenciar os recursos do clube e controlar as operações gerais da instituição, né, do Botafogo, no caso. Então, ele é responsável pelas estratégias do clube, pela visão geral de longo prazo, de médio, curto, médio e longo prazo da empresa, no caso do Botafogo. E ele é um canal entre essas operações, né, esse lado operacional do clube, o dia a dia do clube, com o conselho de administração do clube. Então, basicamente, seria mais ou menos por aí. E a importância dele no Botafogo, a gente estava conversando mais cedo, assim, grosso modo falando, é organizar as metas do clube, as estratégias, aonde a gente está, aonde a gente pretende chegar, em quanto tempo. Então, vai ter ali um plano de 1 ano, 3 anos, 5 anos, 10 anos, aí vai do método de trabalho dele. Definir os planos do clube, né? A visão de longo prazo e, principalmente, o que a gente mais quer, organizar as contas, buscar novos recursos e gerenciar uma visão de marketing da empresa, né? No caso do Botafogo. Então, assim, claro, ele vai ter um setor de comunicação, mas esse setor vai se reportar a ele. Então, a gente tem que entender que essa parte de comunicação e marketing do clube, o CEO também faz muita diferença, assim, meio que vender o peixe do Botafogo no mercado, né? Acho que, em linhas gerais, é isso. E, Bernardo, me diz uma coisa. Você já tinha escutado, já tinha ouvido falar alguma vez do Jorge Braga? Ou você leu agora? O que você espera desse profissional, fora o fato da função dele, mas pelo o passado dele, né? Que ele trabalhou, né, Nextel, claro, sim, criou uma empresa, né, 360 graus, né? O 360. Isso, então. Eu não conheci o Jorge Braga, na verdade, fiquei sabendo do nome dele quando vazaram os 3 finalistas lá do processo seletivo. Então, assim, eu não conhecia ele. E é isso que você falou. Ele é diretor fundador lá da 360 Graus, Resultados e Participações. Também trabalhou em cargos de gestão, né, nas empresas Nextel, Embratel, Telemar, Lexmark, entre outros. Aí aqui, vamos para o ponto positivo e ponto negativo. Mas o negativo, na verdade, é um que talvez não seja muito negativo. Como essa notícia está muito no forno, muito quente, saiu agora, eu não tive tempo de ver como foi a passagem dele por essas empresas. E como que é essa empresa que ele fundou. Porque, assim, claro que está rolando a euforia na torcida do Botafogo. Pô, o senhor chegou, o cara tem um currículo de peso, e eu concordo que tenha mesmo. Mas a gente precisa ver como é que foi a passagem dele por essas empresas, né? Porque processo seletivo, trabalhar, não quer dizer que o cara obteve resultado. E uma coisa que me preocupou, que eu até brinquei com um amigo, é assim, passagem na Embratel e na Telemar. Na verdade, são empresas que, no médio e longo prazo, degringolaram, não foram muito bem. Inclusive, a Telemar depois virou Oi, né, que está em processo de recuperação judicial. Então, não é uma caminhada muito legal da empresa. Agora, uma coisa que me surgiu assim, mas quer dizer que foi culpa dele? Não. Às vezes eles contrataram, e aí é o link da notícia boa, da parte boa da notícia, às vezes eles contrataram o cara para resolver um problema que a empresa já tinha. Perfeito. E entra o link da parte que está tendo a maior euforia com a torcida e que também me agrada, que é essa empresa dele ser expert, né, ser especializada em recuperação, transformação, execução,
trazer novas receitas, enfim. Popular, tirar a empresa ou o clube do buraco. Então, pode ser que ele tenha tido essa passagem na Embratel, lá, nas outras empresas, com esse intuito, e aí, pô, tem um know-how bom, o que a gente precisa, pô, tem tudo a ver o cara ser especialista em recuperação com o atual momento do Botafogo. E essa é a parte boa, assim, é a parte que me agrada, cara. Eu acho que essa dobradinha dele com... Pô, me fugiu o nome agora, o Freeland. O Freeland. Tem o controller, né? Então, a dobradinha dele com o Freeland, eu acho que vai ser uma parada legal, assim, porque os dois parecem profissionais, mas é cedo para falar, né, cara? Assim, a gente, sendo botafoguense, a gente começa a ficar com o pé no chão, né? Assim, não se empolgar muito com as coisas. Eu já tô ficando velho pro meu otimismo, infelizmente. Sempre sou otimista e sempre fui otimista com tudo do Botafogo, mas agora eu tô ficando mais pé no chão. Então, acho que a mensagem para a torcida é essa, assim, se empolgar com o fato do cara ter experiência com recuperação de empresas e ter também o pé atrás de falar assim, tá, mas como é que foi a passagem dele nessas empresas? Depois a gente pode até fazer uma outra live, buscar com mais calma, ver como é que foi essa carreira dele e trazer aqui para a galera. Mas basicamente é isso, assim. Mas eu tô vendo com bons olhos, cara. Uma coisa que é muito interessante, assim, só para finalizar, Gustavo, não me estender muito, que pode ser que não dê certo, mas a notícia de hoje e a tomada de decisão de hoje por parte do Durcésio, e eu não morro de simpatias pelo Durcésio, mas tem que reconhecer que ele cumpriu, que ele falou que ia botar um CEO no clube e tal, cumpriu, fez isso relativamente rápido, fez através de um processo seletivo terceirizado que parece que foi feito de forma correta e séria. E o principal, cara, ele abre a porta para o clube ter a mentalidade de ter um CEO. Então pode ser que esse cara, daqui a um tempo, tenha dado errado. A gente se empolgue ou não e o cara dê errado. Sim. Mas ele abre o precedente, a cultura dentro do Botafogo de falar assim, ó, a gente precisa de um CEO, dessa vez a gente errou. Mas na próxima pode ser que a gente acerte, entendeu? Então você cria essa mentalidade de ter um diretor-geral, um cara de mercado, um cara que, por exemplo, sabe falar a língua do mercado, principalmente para captar recurso, para passar credibilidade, transparência, entendeu? Ele já chegou dando entrevista falando sobre transparência, sobre gestão. Então, assim, gestão profissional, governança do clube. Pô, o Botafogo atualmente falta tudo isso. Então, é legal esse cara estar lá para fazer isso, porque ele pode passar a credibilidade para o mercado e também até para os irmãos Moreira Salles, quem sabe. O cara pode chegar lá falando a mesma língua, entendeu? Então, acho que é isso, assim. Acho legal, acho um pontapé maneiro e que, mesmo dando errado no futuro, pode ser uma boa notícia, assim. Beleza, Bernardo. Acho que a tua explanação foi bem interessante, bem rica, né? Falando um pouco sobre o CEO. Direito, queria comentar uma coisa sobre o CEO, sobre o Jorge Braga, sobre o Durcésio? Concordo praticamente com tudo que o Bernardo falou. Eu queria destacar dois aspectos. O primeiro é o perigo, né? De transformar o CEO, como inclusive o Vinícius já saiu anunciando, camisa 10 do time. O CEO, dificilmente, não conheço na história do futebol um CEO que tenha tido esse papel, vai ganhar jogo. Ele pode ajudar a ganhar campeonato e, com certeza, pode impulsionar a reestruturação do clube. Eu acho que o papel do CEO tem que ser dentro desses objetivos. Então, acho que a torcida tem que se empolgar, mas não tem que se empolgar com resultados imediatistas, tem que se empolgar com resultados de acordo com um projeto que tem que ter fase de curto, médio e longo prazo. Né? A gente vê aí que essa diretoria, mesmo sendo, de certa forma, a continuidade do que foi a gestão aí do Mufarreg e do Mufarreg, né, do Mufarreg e do comitê de gestor, está cumprindo já com algumas das suas principais propostas de campanha, né? Então, isso é um saldo positivo. Sim. Agora, também, dentro desse aspecto, o Braga não vai resolver tudo sozinho. Ele vai precisar ter apoio não só da diretoria amadora institucional do clube, mas de toda a parte também do freelance administrativa. O segundo aspecto que eu queria destacar é essa questão aí da língua do mercado, né?
Eu acho muito importante que a gente também não ache que o dinheiro vai cair do céu, ou vai cair do cielo, né? A gente vai continuar sofrendo aí com falta de verba, com falta de grana, de patrocínio, porque essa é a realidade da economia em nível nacional e nível mundial, né? Óbvio, o futebol brasileiro está muito atrás do futebol europeu e mesmo de futebol de outros centros, como dos Estados Unidos ou da China, e tem gordura para queimar, né? Mas é difícil, a gente está vendo aí a principal emissora cortando investimento em torneios, os novos contratos muito abaixo do que era esperado, né, do que era possível, né? Então, a vida do nosso primeiro CEO não vai ser fácil, então a gente vai ter que também ter paciência, mesmo nesse aspecto, não só do futebolístico, mas também no aspecto administrativo financeiro. Perfeito. Antes de seguir aqui nossa pauta aqui, quero deixar aquele recado, né? Quem estiver vendo, quem estiver nos assistindo, nos prestigiando, dá aquela curtida, compartilhar com os amigos, familiares e principalmente em grupos de botafoguenses, alvinegros e alvinegras. Se inscrevam no canal, adicione o sininho. A gente está com um pouquinho de dificuldade aqui de mexer, né, nas duas plataformas, no YouTube e no StreamYard, mas ao longo do tempo a gente vai resolver isso e pode ter certeza que a gente vai continuar comentando e continuando o nosso papel aqui, que é de falar sobre o Botafogo. Tá? O Rodrigo Kelly deixou aqui uma pergunta para a gente. Qual a principal fragilidade do time do Vasco a ser explorada em campo, na opinião de vocês? Queria pedir para a gente deixar essa perguntinha um pouquinho para frente, que a pergunta está ótima, foi ótima, que é sobre isso que nós vamos falar mesmo, mas, no entanto, eu queria antes falar com vocês sobre a questão do Chamusca, semana cheia de trabalho. Quero saber de vocês, principalmente começar com o Dirley, o que você acha do Chamusca ter agora pelo menos uma semana para trabalhar? É sempre bom, né? É o sonho de consumo de todo treinador é conseguir ter pelo menos uma semana cheia. Ainda mais nessa nova realidade aí que não teve pré-temporada, de temporada emendada. Eu só fico assim meio não preocupado, né? É um sinal de alerta, porque a gente vem aí de algumas contusões, da perda de alguns jogadores importantes que seriam essenciais que estivessem participando desse processo aí de treinamento nessa semana, né? Eu não consegui acompanhar hoje como é que está a recuperação, por exemplo, do Pedro Castro, do próprio Ronald, do Guilherme, né? Mesmo de outros como o próprio Gatito, que está muito tempo parado, mas ainda o Chamusca não tem assim, digamos, acesso a todos os jogadores dentro do atual elenco que seriam essenciais para estar compondo o time principal. Mas, de qualquer forma, até como preparação para um clássico, é muito importante, né? Você vir de 2 resultados, pelo menos 3 resultados, digamos assim, positivos, na verdade 4, né? De não tomar gol, de ter 2 vitórias, digamos assim, contundentes, mesmo que contra clubes muito fracos, e mesmo no último jogo tendo empate e muita dificuldade, a gente tendo visto alguns jogadores, como o Matheus Friso, se mostrando com potencial, né? Então, acho que espero que o Chamusca tenha aproveitado bem, aproveite, né? Estamos no meio da semana, aproveite bem essa semana cheia aí e a gente possa fazer um bom clássico contra o Vasco. Agora você está mutado, cara. Perdão. Bernardo, quer comentar alguma coisa sobre essa semana cheia do Chamusca? Para mim segue o baile. É o que o Dirley falou mesmo. Não, então, eu... mas tem que ter resultado, vamos ver. Não, então, eu queria só molhar a palavra em relação a isso, o seguinte, o mais importante é a gente ter a tranquilidade de entender que o trabalho de Chamusca está muito inicial, e ele usou aquela expressão antiga, né, aquele clichê, aquele ditado antigo de trocar a roda do pneu do carro em movimento. Que é isso, não teve pré-temporada, né? Ou seja, jogadores estão saindo, jogadores estão entrando. Tudo bem que alguns ele já conhecia, outros ele já trabalhava, mas mesmo assim, é um outro cenário, uma outra situação. Fora o fato que o Botafogo, talvez dos 12 maiores times do Brasil, né? Daquele antigo clube dos 13, dos 13 maiores times do Brasil,
é o único que não tenha um CT. Então, a gente tem informações, tem notícias de que alguns jogadores se lesionam ou pioram essa lesão fazendo treino no campo anexo do Engenhão, do estádio Newton Santos. Então, algumas pessoas falam que às vezes é até pior ficar treinando dentro do campo anexo. Então, tomara que a semana sirva para isso. E outra coisa, né? A gente precisa ter um pouquinho mais de paciência com o trabalho, e se a gente não for bem, né, no Carioca, a nossa principal preocupação é o brasileiro da Série B, e nem que seja subir em 4º lugar, ok? Bom, o Catito Luiz Antônio nos deixou aqui um comentário que é: boa noite, um dia muito importante para o Botafogo, espero que seja para voltarmos a ser protagonistas. Assinado Catito. E aí, comentário rápido aí sobre o Catito? Grande Catito. Catito, cara, é o cara que me inspira até a continuar sendo otimista, assim. Acho que Catito, na verdade, é o botafoguense mais otimista que eu conheço. Todo dia ele está atualizando aí. Eu ia falar isso. Com as news do Botafogo, e sempre com uma esperança, cara. Assim, a gente torce para dar certo pelo Botafogo, mas eu fico pensando que o Botafogo não tem nem direito de dar errado com essa esperança que pessoas como o Catito depositam no Botafogo, né? Pessoal, saindo um pouco aí desse último tópico, queria saber de vocês se vocês querem emitir mais alguma opinião sobre a chegada do Ricardinho, né? Lembrando que é o jogador que está vindo do Ceará, lembrando que é um jogador de 35 anos, lembrando que é um jogador que teve uma lesão grave, se não me engano, em 2019, 2018, tem que ter essa precisão melhor. Lembrando que é um jogador que já tinha assinado o contrato dele no Ceará, girava em torno na casa de R$220 mil. Lembrando que o Ceará não fez a mínima questão de manter o contrato dele, de renovar. E lembrando também, né? Também não dá para a gente ser totalmente parcial. Lembrando também que ele é um pedido do nosso caro Marcelo Chamusca. Queria saber de vocês aí se a gente quer falar mais uma coisa sobre o Ricardinho. Eu queria falar o seguinte. Eu quero. Eu queria falar antes de você, rapidinho, até para levantar algumas bolas. Acho que os aspectos que você toca, Gustavo, são todos importantes para serem levados em consideração. Mas todos têm suas nuances, né? Vou começar pela questão do Ceará não ter feito esforço. Eu acho que, inclusive, isso não é demérito para o jogador, né? Eu acho que eu quero chegar um dia que o Botafogo não faça esforço para segurar alguns jogadores que já deram o que tinham que dar, né? Não estão no seu melhor momento, ou o clube precisa apostar em uma outra aptidão técnica, né? Em outro tipo de jogador e tal. Acho, sim, que é uma aposta, não deveria ser tão aposta quanto por conta das condições físicas, ou falta de condições físicas, que o Ricardinho pode apresentar. Mas como é uma aposta do Chamusca, e como o Ricardinho tem números, eu não tenho aqui agora, mas eu vi um scout dele, não lembro se foi no Lance ou se foi no GE, quanto ele conseguiu jogar, ele era o dono do time, praticamente, certo? Mas a minha expectativa principal é que, mesmo não sendo um jogador, talvez em condições competitivas, né, de competição para uma Série A, ele possa ser para uma Série B. Né? Essa é a minha expectativa. Pode ir, Bernardo. O que me preocupa, eu estou sempre trazendo as preocupações, eu vou virar o corneta do canal. O que me preocupa é assim, isso que o Gustavo comentou, dele receber um salário lá muito maior, e aí ventilaram que no Botafogo ele ia receber um salário que, na minha opinião, era absurdo, mas depois voltaram atrás, falando que ia ser menos de 50 mil. E aí essa semana já rolaram umas notícias até meio duvidosas, falando sobre como é que poderiam ser as metas dele e tal. E aí eu queria só fazer um parênteses em relação a isso. Não é uma notícia oficial, né? Então, provavelmente até um fake news, mas caso o Botafogo faça
esse contrato baseado em metas, em aumentos de salário, renovação automática baseada em metas, assim, é de extrema importância que o clube tenha aprendido que não faz sentido nenhum você fazer uma meta baseada em entrar em campo, em entrar no jogo. Hoje de manhã eu estava até conversando com um camarada botafoguense, com o Márcio aqui de Niterói, e ele até discordou de mim nessa visão, não sei o que vocês acham disso, que eu falei para ele assim, eu falei, cara, você botar uma meta para o jogador bater baseado apenas em entrar em campo, e ele acompanha futebol europeu, ele falou que na Europa isso é comum, eu até acho que na Europa deve ser isso e mais alguma coisa. Que eu falei assim, você botar a meta baseada em só entrar em campo, primeiro, você facilita que exista algum tipo de corrupção, o que pode não ser o caso, mas facilita algum tipo de corrupção entre o técnico e o jogador para ele entrar em campo. Então, assim, não quer dizer que o técnico seja corrupto, mas você facilita esse tipo de sistema, o que não faz sentido. E a outra é que, assim, é a mesma coisa que a gente chegar em nossos trabalhos e a empresa falar assim, você só precisa chegar aqui e bater o ponto aí de 9 às 6, que no final do mês aí, ou no final de um período X de tempo, eu vou te dar um aumento. Independente de você estar indo bem no trabalho ou não. E aí ele achou a comparação esdrúxula, que jogador de futebol é diferente. É claro que é diferente, claro que tem suas devidas proporções, mas o que eu quero dizer é assim, cara, a meta não pode ser entrar em campo. A meta tem que ser X desarmes, de preferência, assim, uma miscelânea disso que eu vou falar. X desarmes, X chutes a gol, X assistências, X passes anteriores à assistência, enfim. Aí você tem N metas baseadas em scout que você pode jogar para o jogador para que ele renove o contrato ou tenha um aumento de salário. Então eu queria só deixar esse parênteses aí, que o time tem aprendido que não faz sentido botar a meta igual foi do Pedro Raul, né? Mutado. Beleza. Eu queria dividir com vocês aqui uma notícia que é uma dessas que apareceu hoje que já coloca nosso pé quente, né, nosso pezinho de coelho sobre o nosso confronto contra o Vasco no domingo, que era para ser um jogo no sábado, foi trocado, né, aquela coisa toda. Então, mas essa notícia aqui, ó, queria compartilhar com vocês. Botafogo vence Vasco e decidirá o Campeonato Carioca feminino contra o Fluminense. Com direito a gol relâmpago, o Botafogo fez um jogo muito eficiente. Derrotou o Vasco da Gama por 3-0 na tarde desta quarta-feira no estádio Newton Santos e garantiu a vaga na final do Campeonato Carioca feminino. Na decisão, as Gloriosas enfrentarão o Fluminense, que surpreendeu o Flamengo, que tinha campanha de 100%. 2-0 na Gávea. Então já vamos pegar um time, né? Um bom time também do time do Fluminense. O Botafogo abriu o placar logo no primeiro minuto, no jogo Newton. E Brendinha pegou bonito na bola para fazer 1-0. Então, gols de Brendinha e Juliana e Vivian. Correto? O jogo foi às 3 horas da tarde, no Newton. Queria saber de vocês aí, que a gente pode falar antes da gente passar. Quero deixar aqui registrado, né, o comentário da Marisa, #FicaGatito. Isso é uma notícia que saiu ontem, né, e que está aparecendo no primeiro momento, que é uma ventilação aí, uma apreciação. Exatamente, né? E até mesmo porque o Gatito está com uma situação clínica, ainda médica, e muito ainda, né, não resolvida, digamos assim. Ainda vai ter um tempinho para ele se recuperar. Então, acho difícil ter também qualquer tipo de contratação. São aquelas notícias que sempre surgem e que parece que é para abalar o Botafogo, né? Mas, enquanto vocês fazem um comentário aí um pouco sobre o futebol feminino, que é muito importante, que engrandece o Botafogo e engrandece também essa luta pela igualdade, eu vou pedir uma licencinha a vocês e volto em 2 minutos. Eu cheguei a ver alguns lances desse jogo aí do feminino do Botafogo com o Vasco, e 3-0 foi pouco até, né? Até o comentarista lá da transmissão estava falando isso, que o Botafogo jogou bem melhor e podia ter feito até mais gols. Que bom, né? Bom que o time está indo bem aí, porque até serve até de case para o masculino, né? Porque as meninas não têm nem 30% do apoio que o futebol masculino tem.
da estrutura que o futebol masculino tem, por mais que a estrutura seja abaixo do que deveria, né? Mas mesmo assim estão chegando longe. Ano passado fizeram uma campanha legal e esse ano estão brilhando novamente aí. Cara, eu acho que elas não têm talvez nem 10% da estrutura que o futebol masculino tem. A nossa estrutura do futebol masculino já é, digamos assim, abaixo do necessário, né? Mas eu acho que elas estão mostrando aí potencial, né? Acho que o basquete já mostrou isso um tempo atrás. O potencial que outros esportes no Botafogo têm condições de se envolver, inclusive também fazer uma ligação afetiva com a torcida, né? Eu vejo aí, pelo menos, eu não pude acompanhar o jogo, mas eu vi pelo Twitter, pelo Facebook, vários botafoguenses, né, comentando o jogo, comemorando a vitória. Ainda mais um jogo contra o Vasco, na semana de um clássico contra o Vasco, acho que isso é muito legal. Né? Eu tenho uma curiosidade, né? A minha filha, ela já jogava, né? Não está jogando mais porque machucou o tornozelo, jogava de goleira. E quando começaram a montar o time feminino, a gente chegou a pensar em inscrevê-la, né? Para fazer, mas foi na época que ela acabou se machucando e depois acabou não fazendo uma fisioterapia boa e não tem mais confiança no pé para ser goleira, né? Mas aí de repente ela estaria aí jogando aí no sub-18, mas tá sub-20, né? Mas estaria aí participando, quem sabe até participando aí desse elenco. Fica a curiosidade. Mas acho mas acho que tem potencial. Vamos ver, já conseguiram acesso, né, para a Série A do Brasileiro. Mesmo nesse estadual, que eu tinha uma certa, vou dizer, baixa expectativa, né? Mas algumas dúvidas que elas pudessem ter um nível de competição no estadual, como tiveram no nacional, né, da Série B ano passado, mas parece que não, parece que elas estão indo para dentro, estão conseguindo bons resultados, e estão na disputa aí. Pode ser que até que pinte um título de turno, né? Vamos ver, seria muito legal. É interessante assim, até esse paralelo, né, com os outros esportes, né, que vôlei, basquete, futebol feminino, todos os esportes que não tem, é o que a gente estava falando mais cedo aqui, né, não tem nem 10% do apoio que o futebol tem, da estrutura que o futebol tem, ainda que a estrutura do futebol seja precária, e que consegue bons resultados, né, cara. Assim, não vou citar o Remo, porque o Remo é super tradicional no clube, sempre foi vencedor. Mas o caso do basquete, do vôlei, do futebol feminino é interessante, né, observar. Assim. Daria uma boa preleção pro time de futebol masculino. Né? Principalmente do ano passado, que não tinha vergonha na cara. Bom, acho que os tanto o Bernardo de Lei falar que são fatos e comentários muito importantes, né? Lembrando que no ano passado as meninas conseguiram acesso para a primeira divisão, né, do Campeonato Brasileiro, e que um time montado, né, com a direção lá somente do Glaucio, né, o técnico, que é um cara que pelo menos faz preleção, o cara é campeão de preleção. E, obviamente, é um excelente técnico, haja vista que o que foi dito no ano passado, que mesmo na Série B, o gasto com o futebol do Botafogo era muito inferior a muitos times, e conseguiu subir entre os dois times, né? Foi o Botafogo e o Kinder. Então, parabéns às meninas, o grande trabalho, a todo mundo que está envolvido, e que bom que a gente tem mais pessoas engajadas para fazer com que a estrela brilhe, né? Eu queria ter só lembrado na segunda-feira uma frase que marcou muito a minha vida. Foi a frase do Valdir Espinosa, na final de 1989, quando entrevistaram ele após a nossa grande vitória, e falaram assim, e aí, Espinosa, aquela coisa toda, e ele falou assim, olha, o que importa é aquela estrela ali, ó, tá brilhando no alto. Isso aí que é o mais importante. Então, quanto mais pessoas para engrandecer a nossa estrela, é espetacular e maravilhoso. Aqui o nosso debate, eu queria dividir a tela com vocês. Queria ver o que vocês poderiam comentar. Lembrando que nós vamos enfrentar o Vasco, né? O Vasco também na Série B e, obviamente, está passando por um processo semelhante ao do Botafogo de remodelação do seu plantel. Né? Lembrando que o Vasco atualmente se encontra na 11ª posição, a gente sabe que isso, em início de campeonato carioca, é muito volúvel, né? Mas, ao mesmo tempo, é óbvio, o Vasco está passando por uma reformulação.
queria apresentar rapidamente aqui uma tela com vocês para ver o que vocês estão achando um pouco do Vasco, que vai ser o nosso rival. Estou dividindo a tela aqui com vocês, né? Aqui são os jogadores que chegam, né? O Zeca, o Hernando, o Marquinhos Gabriel, o técnico Marcelo Cabo, o meia Diego Fernandes e Elias Ovelar, né? São da base do Sub-20 do Paraguai. Tá? Esses são os jogadores que chegaram já. Aqui tem as especulações de quem saiu, né? O técnico Vanderlei Luxemburgo, o Marcelo Alves, Igor Catatal, Jadson, Henrique, Iago Pikachu, Neto Borges, Gustavo Torres, Léo Gil, Marcos Júnior, o Erley e Fernando Miguel. Né? E o Benítez, que foi um jogador muito importante para ele, saiu. Vocês queriam comentar sobre algum jogador ou técnico que saiu, que faz falta, ou que foi boa a saída do Vasco, que tornou o Vasco mais forte? Será que o Luxemburgo faz falta? É isso que você está perguntando? Fica a critério de cada um. É uma dúvida cruel, é uma dúvida cruel, né? Fica a critério de cada um. Cara, é difícil falar do Vasco, até porque assim, não tem muitas novidades, né, daquele lado da colina. Mas eu acho que o Vasco, sim, aos trancos e barrancos, até por conta de como foi a queda deles, né? Em determinados momentos, o Vasco achava, muita gente, inclusive, achou que o Vasco não cairia mais, acho que eles também começaram a confiar nisso. Lá no finalzinho, eles acabaram não conseguindo manter a performance, acabaram caindo justamente nas rodadas finais. Isso atrasou, talvez, a preparação do Vasco, ou pelo menos o entendimento do Vasco que teria que enfrentar a Série B, né? Ao contrário da gente, que já há bastante tempo já estava com isso aí imbuído. Isso talvez tenha prejudicado, certamente vai prejudicar o Vasco aí nesse início de temporada. O Vasco jogou esses primeiros jogos aí do Carioquinha, né, com um time chamado alternativo, né, do Sub-23 para baixo. Não performou bem, tá? Aí 11º lugar, penúltimo lugar, como o Gustavo colocou. Vai entrar agora, já no jogo de amanhã, né, se eu não me engano, contra a Caldense com o time principal, ou seja, o time principal praticamente não teve nenhum teste, digamos assim, mais forte, além de treinamento. Mesmo o time principal do Vasco, para mim, é uma incógnita, não sei dizer, não saberia reconhecer os jogadores do Vasco que vão já começar amanhã como um time principal. E acho que esse jogo pode definir muita coisa. Se o Vasco toma uma porrada amanhã, pode, né, jogar esse primeiro planejamento dele já por água abaixo. Então, a mesma tensão que a gente teve, talvez maior, eles tenham com esse jogo de amanhã. Né? E aí já vem logo em seguida vem um clássico. Né? E se também o resultado não for positivo para eles, pode desarrumar esse início de temporada, mas se for positivo, pode significar um fôlego. Perderam jogadores importantes, né? O Pikachu, o Benítez, então nem se fala, né? O Benítez era a alma do time. Muito bom, muito bom. O Cano parece que vai continuar, mas eu imagino que o Cano sem o Benítez perde 50% da sua letalidade, né? Tem o Gastão também pode sair. Parece zagueiro, que tem a perspectiva de poder sair. Ou seja, esse Vasco aí não é o Vasco que a gente vai encarar na Série B. Muita coisa pode rolar. Né? Pode rolar uma pequena crise e os caras acelerarem aí uma reformulação geral no elenco, como eles podem aproveitar o resto do Carioca também para ir se organizando, se conseguirem avançar com tranquilidade ou com menos problemas, mas conseguirem avançar na Copa do Brasil. Mas eu acho que a gente ainda não está vendo o Vasco que a gente vai encarar na Série B, não. Bom, Bernardo, algum comentário sobre esse plantel do Vasco, pelo menos chegadas e saídas? Só essa pincelada rápida aí, acho que faz falta para o Vasco, sem dúvida, é o Benítez e o Castan. O Castan é um zagueiro que, os poucos jogos que eu vi, eu não gostava muito, mas que ano passado ele fez boas partidas pelo Vasco. Principalmente em momentos que o time do Vasco estava muito mal, ele deu uma segurada na balança ali, até jogou bem.
Então a saída dele é boa para o Botafogo, como adversário na Série B. E a saída do Benítez também, né? O Benítez estava nessa questão aí que é muito caro para o Vasco contratar ele. Acho que é um jogador bom, mas que não vale esse dinheiro todo que queria. Acho que o Vasco está certo em não pagar. E essa possibilidade do Cano sair também é super interessante para o Botafogo, né? Não só o Cano, como o Thales Magno também pode ser que saia. O Vasco está querendo negociar ele há um tempo. E para o Botafogo é bom, né? Apesar do Thales Magno vir jogando assim com atuações abaixo do que era esperado por ser revelação, mas é um jogador perigoso, é o tipo de jogador que o Botafogo gosta de tomar gol bobo, assim, então acho que era uma boa ele sair, e o Cano principalmente, porque o Cano é matador, né, cara? Não, então, eu queria lembrar novamente aqui as chegadas e saídas, né? Porque não sei se quem está vendo e até meus colegas aqui de bancada repararam, essa foto aqui é uma foto muito antiga, né? E ela é uma foto dos anos 20 de um lugar muito importante para a nossa história, quer dizer, que é o Largo dos Leões. Foi aqui que aqueles meninos que formaram o Botafogo começaram a bater suas primeiras bolas. Então eu queria só falar disso, né? O que isso tem a ver, né? Porque assim, quando eu vou dividir aqui, né, novamente as contratações do Vasco, e esse canal aqui, ele tem importância não somente falar da identidade e da importância do Botafogo, mas também do futebol carioca, né? Seria muito pequeno da nossa parte falar assim, não, o Vasco é um time qualquer. Não, o Vasco já teve grandes esquadrões, né? A gente só para não ficar nesse saudosismo, né? O time dos anos 50 do Vasco, que era a base da seleção brasileira, existia até uma provocação, que o Brasil perdeu em 50 porque era né, a base era do Vasco, mas era, brincadeiras à parte, era uma seleção mesmo, aquele time do Vasco, né? E aí, eu só queria pegar isso porque a situação do Vasco e do Botafogo lembram, em muitas situações, são muito parelhas, né? Então você vê as chegadas e as saídas, com todo respeito, né? Tu vê que são chegadas assim, o Zeca, o Hernando, o Marquinhos Gabriel, são jogadores que tu olha assim e o torcedor fica, caramba, sabe? Pô, o que esse cara vai fazer aqui? O que ele vai nos ajudar? Pega a história, a tradição do Vasco, né? Ou seja, novamente, assim, o que os dirigentes fizeram com esses dois clubes, né? Essa que me deixa a maior preocupação. Então você vê, assim, por exemplo, o zagueiro Marcelo Alves, quem foi, quem é? Tem o Igor Catatal, quem é? Passou um ano, tudo bem, nós somos torcedores do Botafogo, não acompanhamos o Vasco, mas você vê que são todos jogadores, assim, completamente inexpressivos. São jogadores que não eram para ir pro Vasco, por exemplo, o Henrique, que era da base, né? Do Vasco, um jogador fraco, limitado. O próprio Iago Pikachu, assim, tudo bem, ele criou uma identidade com o Vasco, tem torcedor que gosta, óbvio, mas ele lembra um pouco uma situação semelhante à do Pimpão, né? Ou seja, amo e odeio, mas que na prática você vê que é um jogador que não era para estar ali, pelo menos assim, seguindo as tradições do Vasco da Gama, assim como o Pimpão foi também no Botafogo. Só que, na realidade do Botafogo tão complicada, um Pimpão acaba fazendo o verão, né? Então, eu só queria aqui seguir aqui o chat. O problema, né? Gustavo, Manda. O problema é o Pimpão e o Pikachu virarem a referência. Exatamente, que viraram. E viraram. Mas aí tudo depender deles aí que é o desastre anunciado. Sim, e viraram, né? Essa que é a grande crise, né? Passando aqui pelo chat, né? O José Carlos botou aqui, acredito que a contratação do Gatito pelo Flá deve ser especulação. O que acham? José Carlos, a gente já comentou isso lá atrás e a gente acha isso totalmente, né? Acho que ele fez uma nova pergunta. Adversário do Fogo na segunda fase do Copa do Brasil será o ABC de Natal. Vamos deixar isso aí um pouquinho mais para frente, mas obviamente vai ser uma pedra bem mais pesada no sapato do que o Motoclube, embora também seja um time na 4ª divisão, mas vai ser uma situação, né, um time mais tradicional, se não me engano, é o maior campeão regional do Brasil, né? Então é preciso ter cuidado, tá? João Vieira deixou aqui, né? Grande Bernardo, estamos juntos, saudade do nosso sofrimento na van, indo e voltando no Nitão, risos. Valeu, João, tamo junto. Rafael Oliveira, cheguei atrasado, preso nos afazeres domésticos. Isso aí, tá certo, pô. Tem que trabalhar. Rafael Oliveira,
De novo, Marcelo é bom zagueiro, seguro, cria do Madureira. Vasco deu mole em deixar ele sair. Então, o Rafael ele é vascaíno, amigo meu. Cara, eu concordo com a tua avaliação, porque você entende mais de Vasco, obviamente, né? Então, quer dizer, podia ser um jogador promissor. Então, eu até peço perdão que eu falei que eram nomes que não dizia nada a ninguém, né? Que é igual aquela brincadeira que o Bernardo disse outro dia, do Lopes Maravilha, que o cara tem que andar de crachá, né? E por aí vai, porque não dá para se apresentar como jogador. Mas, assim, novamente, fica essa provocação que eu estou dizendo. Ou seja, olha como os dirigentes conseguiram, né, tornar esses dois clubes gigantes, espetaculares, né? Eles são muito mais importantes que outros times aqui do Rio de Janeiro, por exemplo. Para mim, são os dois times mais importantes do Rio de Janeiro em projeção nacional, que representam o futebol brasileiro. Olha o que chegou, jogadores inexpressivos, de fato de qualidade técnica, né, questionável. E agora, que tem um jogador que você vê ali que tem uma, né, poderia render frutos ao Vasco esportivamente, economicamente, é liberado. Então, assim, isso só demonstra o que a gente tem falado um pouco, tá? Eu falei da classificação, o Vasco está em 11º. Antes da gente sair do nosso tópico aqui, só queria fazer uma provocaçãozinha, né? Quando o Botafogo estava para contratar técnico, eu estava muito esperançoso que o Botafogo contratasse Marcelo Cabo, hoje técnico do Vasco, não somente pela qualidade dele, mas também pela aquela história dele do desaparecimento dele, né? Ou seja, e partir dali a carreira dele foi, né, ladeira acima, não foi ladeira abaixo, ladeira acima, foguete, Rocketman. Então, aquela história é bastante interessante, bastante engraçada, né? Uma daquelas coisas, brincadeirinhas, né? Seria um torresmo num boteco. Alguém quer comentar sobre isso? Sobre o desaparecimento do Marcelo Cabo? Vai você mesmo. Você que gostou. É uma picardia, né? Uma história engraçada, interessante. O cara desaparece por 40 horas, todo mundo ficou desesperado, né? A brincadeira que a gente fez aqui antes, né? A gente lembra um pouco do Somália, né? Que o Somália também, ele disse que foi sequestrado e depois de alguns dias todo mundo soube que na verdade não foi sequestrado. Ele deu um miguezinho, né? Para justificar o atraso dele, né? Na apresentação do Botafogo, né? O Somália que jogou no Botafogo em 2010 e 2011, tá? Algum comentário? Não? Podemos seguir? Não, só fazer um comentário. Eu acho legal, apesar de não saber exatamente o porquê ele sumiu, né, as condições que aconteceram e tal, é que mostra o lado humano do futebol, né? Sim, sim. Provavelmente, ou positivamente ou negativamente, né, toda a pressão, todo o ambiente que ele tinha naquele clube, ele precisou de 48 horas para resolver lá as suas questões. Sim. Ou espairecer, né, ou meter o pé na jaca, ou seja lá o que for. E os holofotes estão em cima dele, né? Sim. Se eu sumir 48 horas, fora minha família, acho que alguns amigos vão ficar preocupados. Não vai sair em página de jornal, não vai virar manchete em tabloide esportivo, nada disso, né? E importante que ele conseguiu, como você falou, dar continuidade à carreira dele. Isso não foi um processo que abalou, né? Ele conseguiu, inclusive, avançar do ponto de vista, né, dos desafios, né, treinar clubes maiores. E hoje está no Vasco. Então, parecendo, inclusive, um técnico que chegou a ser cogitado, a ser contratado pelo Botafogo nesse desafio aí da Série B. Né? Pelo menos, em paralelo ao que você falou em relação ao Somália, foi o contrário, né? Depois disso, o Somália caiu, né? Caiu o rendimento para parar em outros clubes aí de menor expressão. E, Tilei, e essa questão aí que tu tá falando, cara, ela é muito interessante, né? Porque é isso, né? Esses profissionais, por mais que a pequena elite, né, se encontre numa realidade financeira muito abastada, a gente sabe que 90%, 95%, 99% são jogadores e técnicos muito mal remunerados, em condições de trabalho horrorosas, péssimas, mas mesmo esses caras sofrem uma pressão muito grande. Tudo bem, a gente vira e fala, pô, mas não sei o quê, o cara tem dinheiro, aquela coisa toda, mas sofre, é uma pressão. Inclusive, essa situação do Marcelo Chamusca tinha acontecido após foi uma festa que aconteceu entre jogadores, dirigentes do Atlético Goianiense após uma vitória, se não me engano, do Campeonato Goianiense. Então, primeira coisa que me chamou o fato interessante é que o Atlético, a diretoria, confiou nele, viu que ali foi uma situação que passou completamente, né, do que é o costume dele, não demitiu, acho que isso é muito legal,
né? E fica assim essa provocação em relação a outras situações, né? Por exemplo, eu me lembro que quando o Botafogo contratou aquele jogador Renato Silva, aquele zagueiro, ele tinha sido pego no doping e o Fluminense, à época, o demitiu, ou seja, teve uma postura, não foi uma postura talvez jurídica, porque estava no contrato, mas não foi nada humana. E ele veio para o Botafogo, acho que depois ele até conseguiu seguir carreira, talvez ele não teria condições de ser um jogador, né, brilhante e tudo, mas o Botafogo foi e contratou, então quer dizer, isso vale também de provocação para a gente, que nós somos torcedores, estamos do outro lado, ter esse lado humano, né, de entender que eles sofrem pressões e é normal, todos nós passamos por essas intempéries, né, todos nós. Então, esse é o lado humano da coisa. Seguindo aqui o nosso chat, o Jailson aqui, Jailson Malaquia, cheguei atrasado, mas tamo junto. Já falaram do CEO, Jailson, o Bernardo já deu uma aula aqui de CEO, rapaz. Se você puder depois voltar ao vídeo, rapaz, ele explicou tudo, CEO, não precisa falar mais nada. Mas brincadeiras à parte, se der tempo a gente fala mais um pouquinho, mas a gente falou bem do CEO. Meu, hein? Ah, é? Show. O José Carlos colocou aqui, a partir de domingo com o Vasco será bem fundamental para o Botafogo alavancar no Carioca. E mais, se ganhar, criará uma autoestima contra o inimigo maior. Quem será esse inimigo maior, hein? Ai. Antes de vocês falarem, responder essa pergunta aqui, eu queria fazer aquele velho papinho, né? Curta o nosso canal, compartilhe com amigos e amigas em canais de botafoguenses e ative o sininho para avisar que o canal está com vídeo novo, né? Você poder ver. E é isso aí, vamos seguir o baile, tá? Bom, vocês querem comentar alguma coisa a mais em relação a esse jogo de domingo? Não, acho que dá para seguir. Só em relação, o último parênteses aqui em relação às saídas do Vasco, outro que está saindo do Vasco também é o Fernando Miguel, né? Tem parte da torcida do Vasco que gosta dele, tem parte que questionava, mas o Fernando Miguel também é outro jogador que eu não acho que é um goleiro brilhante, mas que também está longe de ser um mau goleiro, assim. Tiveram partidas do Vasco no ano passado que ele colaborou bastante, ajudou bastante o Vasco a não sair com a derrota, ou pelo menos sair com a derrota de pouco, digamos assim. Então, eu acho que ele, hoje, como goleiro, eu acho ele até melhor que o Cavalieri, por exemplo. Eu gosto do Cavalieri, principalmente fora de campo, acho que ele tem umas ideias legais, mas, inegavelmente, ele atualmente está muito abaixo do que um time profissional exige, né, cara? Eu brincava que o Cavalieri é chama-gol, e parte da torcida do Vasco acha que o Fernando Miguel é chama-gol também, né? Mas acho que o Cavalieri é bem mais chama-gol que o Fernando Miguel. É só dar uma pincelada aí sobre o Cavalieri. Eu concordo, se não me engano, acho que o Mergulhão falou sobre a qualidade dele. Eu, pelo menos, sempre achei o Jefferson anos-luz melhor do que o Cavalieri. Sem dúvida. No auge de cada um. Então, se no auge de cada um eu achava um muito melhor do que o outro, hoje, que está com muito mais experiência, digamos assim, para a gente não ter nenhum preconceito, também não vou achar ele tão ótimo. E mesmo para reserva, sabendo agora do salário dele, que o salário dele é alto, não acho uma contratação legal, não acho uma manutenção legal. Mas eu quero chamar a atenção é o seguinte, você vai ver as partidas do Cavalieri, ele tem uma coisa que é muito comum em alguns goleiros, que quando o jogador, né, o atacante, está perto dele, né, para concluir, ele cai. Ou seja, ele não se mantém para manter aquela posição de imposição para causar, né, uma situação de desconforto para o atacante, para saber onde que vai chutar. Ele cai. Isso é um erro básico do goleiro, é um ato reflexo básico. E ele um goleiro com essa idade, ainda faz isso. Correto? Fora outras falhazinhas que eu, como simples torcedor, não vou aqui explicitar. Mas essa de cair antes é uma coisa, assim, uma falha muito, muito, muito grave. Dirley. Eu discordo um pouco aí dessa avaliação técnica do Cavalieri. Concordo com que ele não é um goleiro mais para ser titular. Inclusive, ele virou titular, isso aí é a grande crise do gol do Botafogo, certo? Mesmo assim, com várias falhas, se ele tivesse jogado menos, ele poderia ter sido acho que mais decisivo favoravelmente ao Botafogo do que
no scout de todos os jogos, porque ele acabou jogando mais e, né, acabou sofrendo uma péssima defesa que a gente teve. E é isso, acho que, inclusive na comparação com o Fernando Miguel, a nossa defesa, ela sim chama gol. Né? A defesa do Vasco talvez chame gol, mas a nossa com certeza chama gol quando não dá o gol. Né? Então, acho que isso atrapalhou muito o Cavalieri também, combinando com algumas das deficiências aí que você apontou. Né? Talvez com a defesa melhor, essas deficiências dele aparecessem menos. Mas com a nossa defesa acabaram aparecendo mais. Tanto é que um pouco de organização que o Chamusca deu, mesmo o Diego Loureiro na primeira partida já mostrou alguma coisa de evolução em relação a 2020, né? E o atual titular, o Douglas Borges, já tem mostrado muito mais, sendo um goleiro menos rodado, menos conhecido que o Cavalieri, do que a temporada passada. Então, acho que para o goleiro é muito importante você avaliar também a defesa, né? Não só as suas qualidades e deficiências individuais. Né? O conjunto ali é fundamental para que o goleiro sobressaia, para que o goleiro apareça mais. Inclusive, nessa saída, ele cai antes. Se você depois puxar pela memória, rever alguns jogos, ele tirou vários gols assim, do atacante no mano a mano contra ele, que acabou chutando e ele fazendo a defesa. Né? Então, é a técnica do goleiro. Talvez em alguns momentos não seja correta, e ele se equivoque em mesmo assim praticá-la. Mas acho que não era só demérito dele, acho que tinha muito a ver com a defesa. Então, beleza, Dilei. Bom, voltando aqui ao chat, Rafael Oliveira fez uma pergunta aqui. A gente já falou um pouco, mas eu vou dar uma pincelada rápida para a gente seguir para o próximo tópico, que é esse aqui, que vai ser o animado. Tá? Já que entraram no assunto goleiros, Gatito também foi especulado no Vasco. Acho grande goleiro, mas o físico já deu, além do salário alto. O que acham dele? Rafael, eu, pelo menos a minha visão, né? Acho um goleiro, assim, o Gatito, um goleiro fora do comum, acho um excelente goleiro, excelente mesmo. É o goleiro das bolas fáceis, das bolas difíceis, né? É um goleiro que a gente já criou uma identidade, que a gente olha para ele como ídolo, tá? Mas, assim, o salário dele em si nem é muito problema. Eu particularmente, Calma. Eu gosto... Tem uma coisa Foi mal interromper, mas ídolo, calma também. Vai devagar. Não, ídolo que eu digo, não ídolo, né, assim, no sentido comparado ao Garrincha no Tom Santos. Mas postulante é ídolo do máximo. Sim, mas o que tem hoje é o que temos de maior referência. Ele e o João Carlos. Seria nesse sentido. Desculpa aí, baixando. Olha o sarrafo baixando. Mas isso é culpa dos dirigentes. Depois que debate semântico. Depois, isso daí é culpa do nosso dirigente, que deixa a torcida com saudade do Pimpão, pô. O que eu posso fazer? Foi mal. Tive que interromper. Não, beleza, sem crise nenhuma. Mas, assim, objetivamente falando, em relação ao Gatito, para não me estender muito, e ele tem o Gatito tem uma coisa que eu gosto muito, que ele é um cara muito frio. Ele é um cara que se ele falhar, ele vai continuar com a mesma expressão facial. Se ele fizer uma puta defesa também, ele é um cara muito frio. Isso é muito bom. Porque o goleiro não pode ficar nervoso, ele não pode ficar tremendo, ele não pode ficar assim, então ele continua sereno. Isso é muito importante. Agora, ele teve uma lesão no ano passado, que foi agravada porque ele foi fazer um jogo na seleção do Paraguai, lá parece que ele tomou uma infiltração, e piorou, e desde lá a situação dele não se encontra com bom prognóstico. Então, assim, é um bom goleiro, mas devido a essa situação aí, eu acho que o Botafogo tinha que repensar mesmo fazer um novo contrato com ele, produtividade, tudo, e por aí vai. Eu acho melhor vender. Acho que deveria vender. Preferia que fosse o Flamengo, mas acho melhor vender. O Botafogo forma bastante goleiro. Acho que já deu. Saulo, Diego Loureiro, Renan. Mas tem que dar tempo, né, cara? Sim. Vamos dar tempo. O Renan gostava. Formar goleiro, o Botafogo forma. Formar um goleiro excelente, Botafogo não forma. Acho que nos últimos anos aí, alguns tiveram potencial, mas não concretizaram. Né? Cara, o Jefferson, eu vou te falar. O Jefferson cresceu muito. Então, o Jefferson cresceu muito no Botafogo. Sim, eu sei,
Mas foram goleiros Botafogo bons que foram lapidados aqui dentro. Então. Mas além disso, assim, o Júlio César, por exemplo, quando foi para Portugal, ele agarrou bem melhor. Ele era bem mais destaque lá em Portugal. Não, então, tô dizendo que, por isso que eu estou dizendo, o Botafogo formar bons goleiros, a gente forma. Não. É porque, assim, a Série B, né, cara, um bom goleiro é suficiente, né? Até para a Série A é. É que eu acho que o Gatito, a gente precisava se livrar do Gatito, porque ele tem um valor de mercado, apesar dessa lesão agora. O Botafogo precisa de dinheiro e o salário dele é alto. Então, estou falando como uma questão de gerenciamento do plantel mesmo. Não que, se tivesse dinheiro sobrando por mim, deixava ele lá. Só que eu acho que deveria negociar o quanto antes para ele não perder valor de mercado. E porque para a Série B, acho que a gente consegue formar um goleiro para a Série B. Inclusive, esse goleiro que chegou agora, de contratação, é muito cedo para falar. Mas eu gostei da postura dele, assim. Também. Ele superou, me surpreendeu, assim, superou minhas expectativas. Também. Rapidinho, Gustavo. Não, porque essa questão aí de negociar o Gatito tem a ver com o que a gente estava conversando sobre o Ricardinho. Né? Não é se desfazer por demérito. Né? Aproveitar, inclusive, os méritos do jogador e fazer uma boa negociação. Né? Para, inclusive, novos passos que o clube tem que dar. Reconhecendo o valor, garantindo o valor que o jogador tem, né? E conseguindo até recompor depois o elenco na mesma posição ou em outra posição. Exatamente. Então, não seria nenhum mérito para o clube ou para ele. Né? Até pelo seguinte, existem muitos bons goleiros em outros clubes, pelo Brasil afora. E a gente vê o próprio Fernando Miguel, que o Bernardo falou. São goleiros bons, que talvez vindo para o Botafogo, inclusive, e conseguindo, inclusive, trazer eles, como a gente trouxe o Jefferson, numa idade mais nova, transformar em goleiros de ponta. Sim. O nosso departamento de treinadores de goleiro é excelente, né? Excelência top. Então, acho que essa questão do Gatito, infelizmente, teve esse problema, que parece que não foi só aqui, teve a seleção do Paraguai, acho que aquela situação do chute no VAR e a punição vexatória que ele teve também pesam nisso, né? O rebaixamento, porque ele, de fato, não é um goleiro para jogar a Série B, né? Como o Jefferson não era, mas o Jefferson topou, assim como o Marcos do São Paulo também topou. O Gatito, tudo indica que ele também toparia, e ele era um goleiro que garantiria pontos para a gente, né? Tanto garantir 1 ponto, ou até mesmo garantir 3 pontos. Mas se fosse uma outra situação, e se ainda for possível agora negociá-lo, acho que o Botafogo não tem que ficar preso a isso, não. Porque depois é isso, acaba segurando o cara porque não tem coragem de se desfazer, aí começa a declinar e não consegue se desfazer porque está em um declínio. Né? Exatamente. Assim, a gente vê que é muito comum o Botafogo negociar jogadores, principalmente em 2 situações. Né? O Jailson, grande Jailson, botafoguense aí, na velha guarda. O ideal seria o Gatito voltar a se destacar e vender ele para o Botafogo ganhar algum com a sua negociação. É isso aí, Jailson. Valeu pelo comentário. Mas é mais ou menos o que a gente está falando, só que com medo dele continuar jogando e a situação piorar, né? Porque assim, o Botafogo costuma vender jogadores, ou se fazer de jogadores, principalmente em 2 situações, que é quando algum clube com mais dinheiro chega e leva, ou quando o jogador já perde o valor de mercado dele, já deprecia demais e ele tem que sair. Então, o que a gente está comentando, né, eu concordo contigo, é justamente você vender o Gatito por opção. Não porque um clube chegou com dinheiro e tirou, e nem porque ele saturou o valor de mercado dele. Né? Até porque daqui a pouco, digamos que tudo der errado com o Gatito, a gente vai acabar tomando um prejuízo com a presença dele. Vai ficar 1 ano aí sem jogar, tendo que pagar o salário dele. Aí, daqui a pouco, o Jefferson ficou um tempo também parado por conta de um erro médico, aparentemente. Né? Então, o Gilson está até complementando aí uma coisa que eu concordo com ele. O goleiro no Brasil é fácil de achar, difícil é lateral. Difícil é lateral. Difícil é lateral, bem difícil. Somente direito. Centroavante cada vez mais difícil e camisa 10, criativo, que não seja com valores exorbitantes, também está cada vez mais escasso, né? Bom, queria interromper vocês aí, queria passar a bola para o Disley. Agora, o nosso ponto, vou até colocar aqui,
né? O nosso bannerzinho. Histórias pessoais do confronto. Ou seja, até mesmo quem está nos assistindo aí, escreve aí uma história para gente de um jogo que foi importante para vocês, porque foi. E aí eu queria começar com o nosso amigo Dilei. Parece que ele tem dois. Ele não quer só falar de um jogo, não, quer falar de 2 jogos. Queria que ele falasse para a gente aí quais foram os 2 jogos importantes para ele aí, sobre esse confronto Botafogo e Vasco. Então, tem vários jogos que seriam importantes. É difícil você escolher, né? Seja por, especialmente, os favoráveis, né? Com o Vasco, vamos assim, são alguns momentos difíceis, né? O contrário é mais contundente contra a gente. Então, eu escolhi 2 jogos, um de derrota, mas que eu não vi no estádio, não lembro exatamente porquê na época, eu devia ter 15, 16 anos, mas não fui nesse jogo, mas assisti pela televisão, né? A Globo, nem era Globo, acho que era a Rede Manchete, transmitiu o estadual. E eu tive que assistir, né, um baile do Vasco contra o Botafogo, 3-0. Na época, eu nem me lembro se foram 3 gols do Vivinho, ou se o Vivinho fez 2 gols, mas eu sei que o terceiro gol já foi no final do jogo, aos 40 e tanto, 45 e tanto, esculachando a defesa do Botafogo, entrando quase com bola e tudo. E a câmera, depois, passeando pelo estádio, achou a Sonja, né? A Gandula chorando ali no canto, completamente abalada pela derrota, mais uma derrota daquele Botafogo ali do final dos anos 80, encalacrado, perdia de forma vexatória não só para os grandes, como para os pequenos. E aquilo marcou. Aí ela está até sorrindo, né? Que essa aí é a foto já em 89. Depois nós a redenção, né? E ela dá a volta por cima, que a gente ganha o título em 89, quebrando o jejum, né? Finalizando o jejum, e a Sonja pôde sorrir. E um outro jogo é que eu vi no estádio, já no Newton Santos. Calma aí, Dilei. Você está muito rápido. Só um parênteses aqui. A Sonja, inclusive, eu estou com a camisa da TJB aqui, bons tempos. A Sonja, inclusive, frequentava aqui bancada, jogos do Botafogo e tal, e alguns jogos que eu fui na TJB, ela estava por lá, assim. Mais velha, obviamente. Eu tinha ouvido essa história, legal. Mas ela ia muito lá e tal, ela estava sempre com o namorado, marido, sei lá, companheiro dela lá. E outro, né, que a gente já assistiu no estádio, foi com a Fernanda Maia, a gandula do Botafogo, em que ela não só sorriu, né, mas ela participou do jogo, dando a pré-assistência, né, na bola, acho que foi para o Maxwell, se eu não me engano. Acho que foi para o lateral esquerdo, que ela tocou a bola, tocou rápido para o lateral esquerdo. Foi pro Maxwell. Maxwell cobrar rápido o lateral. Foi para o Maxwell cobrar o lateral, aí desenvolve a jogada para encontrar o Louco Abreu praticamente sozinho, quase dentro do gol, para fazer o gol para o Botafogo naquele jogo que encerraria 3-1 e daria também título de turno, né? Da Taça Rio para o Botafogo. Um título em cima do Vasco, que, inclusive, já revertendo um pouco a história, a gente tem conseguido recuperar a estima e conseguido recuperar os resultados aí com o Vasco, pelo menos nas 2 últimas décadas, né? Você está falando desse lance da gandula, né? Da Fernanda. Você vê como é que faz diferença, assim, você ter um treinador que tem visão dentro do clube para saber usar tudo, né? A favor, assim, né? Porque não foi... Esse lance da gandula, assim, teve muita gente que questionou na época, o vascaíno ficou chateado e tal, mas não foi um lance ilegal, assim, né? Foi só aquela questão de sair rápido pro jogo, de voltar acelerado. Então você vê como é que isso faz diferença. De aproveitar, inclusive, a regra, né? Sim. A regra diz que o gandula tem que repor logo. Então repõe logo. Exatamente. Então, essa questão assim, do treinador ter visão, né, cara? O Chamusca me parece que é um cara desse, que tem essa visão de querer sair pro jogo rápido, de impor essa velocidade, esse ritmo. Tomara que ele saiba também usar esses fatores que, às vezes, é um elemento surpresa, meio que quase um extracampo ali, né? Ô, Dilei, desculpa te interromper. Desculpa, na verdade, Bernardo, né? Desculpa te interromper aí. Só para pegar aqui, ver se esse time do Vasco era bom. Cássio no gol, Paulo Roberto lateral direito, o zagueiro Célio, o quarto zagueiro Leonardo, lateral esquerdo Mazinho, primeiro homem de meio de campo Zé do Carmo, aí depois a linha de frente Giovani, Bismarck, Vivinho, Sorato e França.
E aí, era bom esse time do Vasco? Ó, te confesso que eu não lembro do Leonardo no quarto zagueiro, não, hein? Mas o resto aí, todos eu vi jogar, alguns inclusive jogaram pelo Botafogo, né? Sim, sim. Desses daí, o Mazinho, né? Perdão. 90? 88. 1º de dezembro de 88, esse jogo. Daquele jogo? Sim. Foi. Desses jogadores aí que eu me lembro um pouco, né? O Sorato era aquele centroavante finalizador, não muito, né? Não era nada demais assim. O Vivinho também não era um super ponta. O Bismarck teve seu brilho, mas depois foi lá para o Japão. Um rápido, cara. Os caras sim, exatamente. Giovani, né, que era um meia muito bom à época, que também a carreira dele não teve, né, o sucesso esperado. Então era um time muito bom. Lembrando que em 87, 88, você tinha ali uma frente que era Roberto Dinamite, Romário e o saudoso Mauricinho, né? Também outro ataque também rápido, tirando o Roberto Dinamite, mas muito rápido, né? Um time muito bom. O Vasco dos anos 80... Fazia os garotos jogarem, cara. Fazia, exatamente. Um travante que recuou para trás, recuou ali com a camisa 10 e se deu bem. Romário jogando como ponta, né? Romário jogando como ponta também. Antes de entrar na história do Bernardo aí, o Acácio teve... Foi mal, Gustavo, desculpa. O Acácio teve passagem como treinador de goleiro também, né? Pelo Botafogo, se não me engano, em 2002. Teve sim. Não, importante não, era o time nos anos 80, o Vasco fez times muito bons. O Rafael aqui, que é meu amigo, ele é vascaíno, aí deu aquela provocaçãozinha básica, e na história destaca o gol do Dinamite, dando balão e emendando para o gol histórico, né? Foi em cima do Osmar. Meu pai até hoje fica jururu. Você, Osmar era um grande zagueiro, né? Eu confesso que não lembro desse jogo não, Rafael, mas se quiser contar mais, precisa também contar para mim lá não, cara, mas... O Rafael tinha falado de outro jogo também, Gustavo. Não era nascido aí, não era nascido, não sei, não tem como saber. Mas brincadeira à parte, um gol antológico, né, do Vasco, né, tá sempre quando coloca maiores gols dos times, né, o Botafogo tem um dos grandes gols, além de 89, tem o Baila Comigo, né, que o Júnior tomou aquele come feio pra caramba, né. Parece que até hoje ele não gostou, não. Dizem por aí que ele não gostou daquele baile lá, não. Mas vamos fazer o quê? Aqui o José Carlos... Fala. Mas no 4x4, se eu não me engano, foi no 4x4, também tem um golaço do Maxwell, né? Tem. É no 4x4. Também esculacha a defesa do Vasco. Não, porque acho que é 2007. O Maxwell não estava em 2007 no Botafogo. Mas seguindo aqui... O Botafogo então foi 4x1. Então acho que foi o Botafogo 4x1. Quando foi o jogo, o Botafogo fez 4. Fez 4. Maxwell fez um gol e driblou quase a defesa toda do Vasco. O Zé Carlos está lembrando aqui a partida emblemática do jogo Botafogo e Vasco, foi aquela que o Eurico não aceitou o resultado e deu uma volta olímpica com uma caravela, simplesmente patética. Foi uma coisa bem ridícula, 90. E aquele time do Botafogo de 90 era muito bom, né? Era um time muito bom. Para você ver como é que cartolas podem dar títulos para outros clubes, né? O Eurico achou que ia ganhar no grito, acabou perdendo o campeonato. E aí, para vocês verem como é que eu sou pé quente, amigo. Porque eu nasci em 90, em março de 90. Inclusive, amanhã é meu aniversário. Então, eu fui campeão. E quando meus pais me fizeram, a gente quebrou o jejum. Então, você vê que eu sou pé quente desde a barriga. Tá certo, isso. Teus pais fizeram no dia do jogo? Destinado, né, Bernardo? Não, no dia do jogo não, porra. Cara, aí não, no dia do jogo não. Eu nem fiz assim. Não, tá mais ou menos, cara. Pela conta dá mais ou menos. Isso que eu ia falar. Eu nunca fiz a conta para saber. Às vezes Mas não sei, chutaria que não, difícil. Mas isso aí tem a ver com aquela história de botafoguense, né? É ousadia demais, rapaz. Se eu sou um cara que quero valorizar, o que eu falo agora? Eu falo, pô, fizeram no dia do jogo, inclusive. No dia. No banheiro do saída. Na saída do Maracanã fica mais romântico, né? Tu tá querendo transformar a tua história no conto do Nelson Rodrigues, porra. Mas já virou, já é isso agora. Já é isso.
Bom, vou dar a última passada aqui no chat para a história do Bernardo ou a minha, como vocês quiserem. O Rafael, novamente lembrando aqui, queria que vocês comentassem sobre a relação entre as torcidas, se vocês sabem como surgiu essa amizade. Porque em São Januário, botafoguenses andam tranquilo e já fui no Engenhão e também ando tranquilo a torcida do Botafogo. Olha, Rafael, vou até passar aqui depois para o Bernardo. Parece que o jogo tem um nome de clássico da amizade, né? Reza a lenda, eu procurei um pouco sobre isso, eu entrei em alguns sites aqui de vascaínos falando que, se não me engano, em 1913, em 1911, houve um combinado de jogadores portugueses ou jogadores relacionados à colônia portuguesa, no Rio de Janeiro, obviamente, e que o Botafogo acolheu e fez uma partida com eles amistosa, e a partir dali o Vasco, teve um maior ânimo de tornar o time, fazer um time profissional, fazer um clube, a coisa toda. Eu acredito também, o Rafael, que tenha uma relação muito de proximidade entre as torcidas organizadas, né? Eu ia entrar nesse assunto aí. E só o último fato, que é o seguinte, olha só que interessante, né? Por exemplo, o meu pai já me criou com o Botafogo, com a rivalidade com o Flamengo, né? Com o time lá da Rua Paissandu. E ele fala que o pai dele, obviamente bem mais de idade, odiava o Vasco, porque o Botafogo tomava, né, muitas derrotas contra o Vasco. Então, quer dizer, eu acho que também isso tem a ver um pouco mais recente, de uns 30, 40 anos para cá. Porque eu já conversei com outros botafoguenses também bem antigos falando disso. Não, a nossa realidade é com o Vasco, a gente não ganhava do Vasco, não caras de jeito maneira. E até hoje, ganhar do Vasco, hoje nem tanto, mas até os anos 90, ganhar do Vasco era muito difícil. O Vasco muito mal, o Botafogo muito bem, e era uma coisa assim, muito difícil. Fala aí, Bernardo. Não, então, em relação à torcida organizada, o que eu escutei, assim, o que eu escutava de arquibancada, até eu tenho um primo vascaíno que era da Força, e eu frequentava jogo na TJB, e fui a jogos do Vasco com ele também, na Força e tal. Era até a época do Eurico, aquela época que se você entrasse se chegasse em São Januário com camisa da Força, você entrava de graça. E aí era aquela confusão de aparecia na estatística no borderô do estádio, 10 mil presentes, mas você via que tinha, sei lá, 20 mil pessoas no estádio. Coisa absurda, assim. E aí o que eu escutava nessa época, tanto do lado da TJB quanto da Força, é que é até um episódio violento, assim, que não é legal, que a gente aqui no canal não apoia, mas que parece que a amizade se estreitou mais e incendiou mais num episódio onde a Força Jovem do Vasco teve um conflito com a torcida do Flamengo, e aí teve morte de integrantes do Flamengo. Desculpa, tá rindo, perdão. Tem a música lá da Força, do Budi de cá, a Força fez você chorar. E aí, nesse episódio, parece que no dia seguinte ou alguns dias próximos, teve um jogo do Botafogo contra o Flamengo. E aí a torcida do Botafogo, a TJB, levou velas, assim, ao estádio, né? Tipo, em provocação à torcida do Flamengo. Então, de novo, assim, é um episódio lamentável, mas que a gente repudia, claro, pela violência e tal, mas que faz muito parte da cultura de torcida organizada da década de 90, né? E parece que foi também um dos pontos que aproximou as torcidas, assim, tipo, a Força viu e achou, enfim, cômico, né, interessante, assim, e tinha uma ligação com o Vasco e as torcidas passaram a se aproximar mais, assim. Mas eu não sei se antes já tinha alguma coisa. Eu acho que antes não tinha uma amizade tão forte quanto é hoje em dia, mas também não tinha uma grande rivalidade da arquibancada, né? Perfeito, Bernardo. Só para passar aqui no chat, né? O Leon Neves destacou aqui. Meu avô detestava o Vasco, principalmente porque o patrão dele era português. Bom, acho que aí já tem uma pitada de lusofobia, né? Para quem o brasileiro sabe disso, mas aqui no Rio de Janeiro, né, devido a uma colônia muito grande portuguesa, a gente foi criado sempre com piada de português, fazendo mofa, né, fazendo brincadeira com português. Mas é isso, né? Aquilo que eu só ratifico aquilo que eu tinha falado. Essa rivalidade contra o Flamengo é uma coisa relativamente nova, né? Os próprios flamenguistas falam que a rivalidade com o Vasco também é nova, que a rivalidade deles sempre foi com o Botafogo sempre ganhava do Flamengo de uma forma sempre muito fácil. Bernardo, histórias pessoais.
Quem puder, quem estiver nos assistindo, manda aqui uma história aqui de um jogo, por que marcou você. Vai lá, agora vem do Bernardo. Então, antes, deixa eu só voltar aí, resgatar o chat aí do Rafael Oliveira, para ele não falar que a gente está sendo clubista aqui de pular, que acabou que a gente avançou aí e não leu. Ele falou aqui que um dos últimos jogos que ele foi em 2019, Vasco Botafogo São Januário, 2-1 Vasco, com um golaço do Ribamar. Ele falou, tô rindo porque realmente foi um golaço dele e parece difícil de acreditar. Diego Souza estava no Botafogo. Realmente, assim, tomar gol do Ribamar é complicado, né? É uma lei do ex, difícil, né? Mas, enfim, aí partindo para o meu jogo aqui, cara, eu lembro... Eu vou roubar. Você falou que o Dirley falou 2 jogos. Cara, antes de entrar na live, eu saí do trabalho e na correria, eu falei, eu quero rever os jogos também para reviver a memória, né? E aí eu lembrei de vários jogos bons, assim, de comentar aqui. Nenhum de derrota, obviamente. O Dirley quis fazer essa média com a torcida vascaína, eu não vou fazer. E aí foi com a Sonja, cara. A média foi com a Sonja. Foi muito difícil selecionar os jogos, mas eu quero destacar 3 jogos aqui. Pedir desculpa ao âncora do programa, mas vou me estender. O primeiro deles, cara, foi em 97. Aquele fatídico Campeonato Carioca, né? E, coincidência ou não, tinha um regulamento esdrúxulo também, assim como são os regulamentos de hoje em dia, né? Que no final tinha um lance lá que o Botafogo podia empatar os 3 jogos, bastava ganhar 1, e o Vasco tinha que ganhar 2 jogos e empatar 1. Um negócio esquisito pra caramba, assim, que poderia gerar vários jogos. E aí o Botafogo vinha invicto no campeonato, o Vasco ganhou o primeiro jogo de 1-0 e teve o segundo jogo. E aí no primeiro jogo teve a provocação, né, do time do Vasco, lá do Edmundo, da dança da bundinha, lá da época do Tchan também, fez a dancinha lá e tal. E aí tava dando já o Botafogo como ganho. O time do Vasco era um time que tinha um apelo maior, né? Era um time tecnicamente melhor. Tanto que o 97... Pois é, 97 foi um grande ano pro Vasco, né? O Zagallo também estava de olho no Edmundo para levar para a seleção. Inclusive, depois dessa provocação da mão do joelho lá, da rebolada, o Zagallo até questionou ele, falou que poderia não levar ele para a seleção por causa disso. Aí eu fiquei até pensando, né, que isso pode ter sido ou pode ter sido conservadorismo do Zagallo, mas também pode ter sido um clubismo ali de tentar defender o Botafogo. E aí, fato é que a gente ganhou aquele jogo com o gol do Dimba, famoso de embalada, fazendo o primeiro gol no Maracanã, 1-0 Botafogo. E aí teve aquela comemoração, as 2 comemorações simbólicas nesse jogo, né? Eu lembro pouco, assim, mas eu estava no jogo com meu pai. Meu pai, na época, depois tem outras histórias para contar sobre isso, assim. Meu pai alugava ônibus para ir lá de Maricá, né? E aí a gente ia direto, enchia ônibus, ia para o Maracanã. Nesse jogo, inclusive, foi botafoguense, vascaíno, todo mundo junto, até voltando ao assunto da amizade. E aí tiveram as 2 comemorações históricas, que foi a do Dimba comendo grama e a do Gonçalves, né, rebolando lá e provocando o Edmundo de volta. Então acho que esse jogo aí foi um jogo maneiro. Não sei se vocês querem comentar algo mais desse jogo. Eu fui nesse jogo. Pode tocar os outros. Pode tocar? Vai lá. Então, e os outros 2 jogos que eu queria mencionar são de 2006, cara. Um ano bom, assim, para o Botafogo. Uma coisa engraçada que todo botafoguense acho que já comentou em mesa de bar é o seguinte: o Vasco tem essa freguesia em jogos comuns, né? Jogos normais, acachapante até, mas o Botafogo, por sua vez, quando vale um brilho, quando vale uma eliminação, uma taça, qualquer coisa, um mata-mata, o Botafogo sempre leva, né? Quase sempre leva. Então, é acachapante em jogos decisivos. E 2006 serviu tanto para a gente diminuir um pouco essa distância entre Botafogo e Vasco, quanto para manter essa tradição de eliminar o Vasco em jogos decisivos. Então, o primeiro jogo foi a reabertura do Maracanã. 2006 para cá, infelizmente, já Maracanã, depois que passou daquela reforma do Pan-Americano e a reforma da Copa do Mundo, foram acabando com o Maracanã, né? Então, Maracanã pior a cada dia. E aí, essa reabertura de 2006 foi numa goleada do Botafogo em cima do Vasco por 5-3. Pô, foi um jogão também, gol pra caramba. E assim, é uma coisa que dá saudade também, né? Da gente ir no estádio e ver bastante gol, né? Uma coisa que tá cada vez mais rara no futebol brasileiro, assim. E
o principal, assim, não é ver bastante gol só do seu time, né? É um jogo emocionante, lá e cá, muitos gols, inclusive do adversário. E quem estava em campo nesse jogo, assim, que saiu, fez um bom jogo, foi o Felipe Adão, que era filho do Cláudio Adão, que a gente até, sei lá, botava alguma fé nele, mas depois a gente viu que o moleque não servia para ser um grande destaque no profissional. E outro destaque desse jogo... Era um Ribamar com grife. Hã? Era um Ribamar com grife. Achei Ribamar melhor. Exatamente. Era um Ribamar com quem indica, né? Ribamar é melhor. Era o Ribamar com quem indica. Eu tenho um conhecido, inclusive, vascaíno, que participa de uma pelada com o pessoal lá da Barra, falando que o Felipe Adão era reserva no time da pelada lá. Na época que ele era profissional. Então, e aí em campo, cara, a gente tinha outros bons nomes, assim, né? Nomes polêmicos, que dá pra gente fazer um programa inteiro para falar deles. Zé Roberto, né, que passou a ser destaque ali no Botafogo, depois acabou indo lá pro Inanimável, foi campeão lá. Tava bem no Botafogo, cara, e o Zé Cachaça, né? Ele era inchado pra caramba, mas jogava bola pra caramba. E além dele, em campo, e fizeram gol, inclusive, tinha o Lúcio Flávio, o Reinaldo e o Rui. O Rui, que era um monstro, sempre que jogava contra o Vasco. Lúcio Flávio, que já vinha ali bem, né? E o Reinaldo, cara, eu gostava do Reinaldo. O Reinaldo fazia gol pra caramba, né, cara? Sim, sim. E aí uma coisa que eu selecionei aqui, que eu queria comentar também, vocês verem o ticket médio daquele jogo. Era um jogo de reestreia do Maracanã, ele tinha acabado de ser reformado por PAN, aquela maquiagem básica, né, que nada, gastaram maior grana, só maquiaram o estádio. E aí peguei o borderô do jogo aqui, a renda daquele jogo foi R$370 mil e 785, quase 371. E dentro do estádio tinham 43 mil pagantes. E aí eu fiz essa conta aí, deu R$8,55 por ingresso. Aí eu fiquei pensando assim, tudo bem, é jogo festivo, provavelmente devia ter alguma promoção, mas bons tempos, né, ainda. Começaram a matar o Maracanã ali, mas ainda era um tempo que o Maracanã podia ser tido como popular, digamos assim. Né? Hoje em dia, os preços muito mais absurdos, assim. E aí o destaque final desse jogo, já estou me alongando demais, é o Romário, né, cara? Fez 3 gols, e aí acho que dá até um tempo para falar de Vasco também, assim. O Romário fez 3 gols nesse jogo, e eu lembro do Romário, a última vez que eu xinguei o Romário, foram em 2 jogos na Ilha do Governador, onde um jogo ele fez gol e o Vasco ganhou, e o outro acho que empatou, assim, com o gol dele também. E eu lembro que nos 2 jogos a gente estava bem no jogo, assim, para ganhar, e a torcida do Botafogo começou a xingar o Romário e ele acabou com o jogo nos 2 jogos. Eu falei, cara, depois daquele dia do segundo jogo, eu falei, cara, nunca mais xingo o Romário na minha vida. E o Romário já estava se encaminhando para o fim de carreira, assim, na época que a gente jogava na Ilha, né? Mas eu falei, cara, nunca mais xingo o Romário. E eu fico pensando, a mesma coisa. Vocês que pegaram o Romário mais novo, eu acho que não dá para xingar o Romário, cara. Depois que o Romário virou Romário, que alguém que começaram a conhecer o Romário, né? Acho que não dá para xingar mais ele, assim. O cara acabava com o jogo, não tinha jeito, né? Eu queria lembrar de 2 jogos, né? Um eu fui e o outro eu não fui. Gustavo pulou o meu outro de 2006, fui dar a palhinha, fui dar o desculpa, perdão. Ele pulou meu segundo jogo, vacilão, terceiro. Desculpa, perdão. Não, o terceiro, só rapidinho, também foi em 2006, e foi a vitória de 4-1 do Botafogo em cima do Vasco. E antes da gente entrar na live, eu tava falando do 4-0 de 2007, mas, na verdade, cara, o jogo que eu saí com a sensação ruim do estádio foi esse 4-1 aí. Eu confundi os jogos. Esse 4-1 de 2016, aliás, 2006, foi mal, em maio de 2006, ele foi um jogo que eu saí do estádio com um gosto amargo, cara, porque eu acho que o Botafogo era para ter ganho dos 7-8, assim, que 4-1 foi muito pouco. Então, foi um jogo que foi legal, a gente tinha o Dodô jogando pra caramba, assim. Os gols foram do... Vou procurar aqui que eu tinha anotado aqui para falar. Gols do Dodô, fez 2 aos 4, aos 37. Gol do Clayton, aquele das trancinhas. Outro também que traiu o movimento. O Vasco descontou com a Abedi e o Dodô meteu outro no final. Então, 3 gols do Dodô naquele jogo. Pô, o Dodô era também um cara de boas lembranças. Então, é isso. Minha contribuição são esses jogos aí. Bom,
eu queria destacar 2 jogos. O primeiro, que tem para mim vários simbolismos para mim, né? Foi o jogo que o Botafogo ganhou na semifinal do Vasco 2-0. O primeiro simbolismo de esse time de 95, né, que vai ser depois foi campeão, é que mesmo com um time muito bem, né, uma zaga muito bem postada, uma dupla de ataque jogando por sinfonia, né, o Túlio Maravilha e o Donizete, mas ainda havia essa coisa, essa aura de que o Botafogo, para ganhar o Vasco, era uma coisa horrorosa, era muito difícil. E eu me lembro que eu fui com meu pai no jogo, e aí tem esse segundo sentido simbólico, porque o meu pai perdeu o pai dele muito novo, né, com cerca de 9 para 10 anos. E o meu pai marca assim, né, na hora dele, que em 57 o pai dele levou todos os jogos do Campeonato Estadual de 57, na campanha vitoriosa. E no meu caso, o time do 95, todos os jogos que foram aqui no Rio, praticamente todos o meu pai me levou. Poucos nós não vimos. E esse eu fui com ele, né? Foi tirando o jogo do Santos, mas depois foi um dos jogos finais que o Botafogo teve no Maracanã, e nós vencemos 2-0. O time do Vasco não estava muito bem, não era um time muito organizado, nem todo, mas o Botafogo também sofreu para ganhar 2-0 do Vasco. Então esse jogo foi muito legal. A gente sempre saía para comemorar, ele tomar chopp, tomar meu refrigerante. Esse jogo foi muito marcante para mim, foi muito legal por causa disso. E um outro jogo que me marcou, que esse eu não fui ao estádio porque foi uma comoção, foi em 2007, quando a imprensa se criou toda uma coisa assim, o milésimo gol do Romário, né? E aí o Botafogo foi de mansinho, ficou quietinho e 2-0. O Vasco, o Romário, né? Praticamente o time do Vasco tinha ficado refém dessa campanha maluca, né? Mas eu me lembro que depois eu encontrei com alguns amigos e tudo, a gente até saindo ali do Maracanã, a gente ali numa rua ali perto, esqueci agora o nome, vou lembrar, na Jorge Rude, né? Tinha até um barzinho ali que a gente brincava, que é o Rato de Ouro, o Golden Rat, né? Porque a gente sempre lá tomava refrigerante, comia pizza e passava um ratinho ali e tal. Tempos bons do Golden Rat. E esse jogo foi muito, muito legal, porque isso, e aquele time de 2007, aquela vitória do time de 2007, deu a cara de qual era aquele time, que aquele time tinha muita linha para queimar no ano. E a gente sabe que, infelizmente, o que aconteceu. Esses são os dois jogos que eu tenho mais de marcante. Para a gente finalizar, aqui o Leão falou, viva o Golden Rat. Ou seja, era legal porque era um barzinho ali perto do Maracanã, o dono é botafoguense, não era um lugar que ficava muito cheio, então a gente ficava lá tranquilo, comia nossa pizza, bebia nosso refrigerante. Tivemos várias histórias ali, muito curiosas, muito interessantes ali naquele barzinho. E era bem legal, os preços eram bem módicos, assim, bem legal. E eu, o Leon, o Fábio, não sei se o Dilei chegou aí alguma vez, a gente ia bastante naquele bar ali. Era bem legal aquele bar, bem saudade daquele bar lá. E saudade, obviamente, de ir ao estádio e o Maracanã e outras coisas mais. Bom, Gustavo, para a gente... Diga lá. Quem mandou mensagem aqui foi o Thiago Brum, lá de Maricá, vulgo Gordinho, está acompanhando a live com a gente aí. Falou que a live é boa, parceiro de arquibancada também. Ótimo. Há muito tempo que eu não vejo, tem que aparecer para tomar uma cerveja. Bom, para a gente finalizar aqui, que já vai dar 1h40, caramba, vocês falam pra caramba. Bom, brincadeira à parte, é aquela história, a gente está falando de uma coisa muito prazerosa que é o Botafogo. Bom, saideira ou passa-régua? E aí? Quem quer fazer a sua saideira? Peguei errado. Mania, foi logo na cerveja. O cara fazendo propaganda de graça aí, ó. Mas foi logo na cerveja. Saudações alvinegras e parabéns ao Bernardo. Pô, valeu. Vou até pegar minha cerveja. Agora eu tenho que esperar ele para fazer minha saideira, né? Tem que esperar. Eu tenho que comprar novas canecas de tomar cerveja do Botafogo, cara. As que tinha aqui quebraram. Quebraram a aba, se desfizeram.
Estão bem velhinhas. Vai, Bernardo. Tem o brinde aí, ó. Fazer propaganda graça não, Gustavo. Não, a minha saideira é o seguinte. Primeiro que eu quero parabenizar o Bernardo, já de antemão, né? Mas amanhã a gente faz aquele reforço, né? Junto à equipe. E, obviamente, parabenizar a bastante ousadia, né? Do pai e da mãe dele, que fizeram um ato maravilhoso, lindo. Primeiro que formaram esse ser aí espetacular. E depois, na data, né? A data é aquela coisa, literalmente, não escolho. Foi escolhido, não tem como, né, cara? Então, assim, acho que depois disso não precisa falar mais nada, né? É isso, é preparar, fortalecer para o dia, para domingo a gente fazer, né, um bom jogo, ganhar do Vasco, né? Inclusive, já convidar aqui a todos e a todas, nós vamos fazer um pré-jogo. E parabenizar nosso querido amigo aqui, Bernardo, que quando acabar essa desgraçada dessa pandemia aí, a gente vai sentar e escutar mais histórias aí das peripécias do pai e da mãe dele nesse dia do Campeonato Botafogo de 89, que deve ter bastante história. Vai ter que contar qual foi o banheiro, né? Tem que falar qual foi o banheiro, pô. Aí, eu vou te falar, tem muita história boa sem inventar, hein? Sem mentir. Se eu for inventar, aí fodeu. Ó, eu vou só dar uma palhinha maneira aqui, aproveitar que o gordinho lá de Maricá tá acompanhando. Lá em Maricá, cara, assim, meu pai tem um bar lá, e bastante gente conhece ele lá e tal. E lá tem uma lenda, mas que é uma lenda real, é uma história real, que meu pai tinha uma... Todo mundo que é botafoguense Maricá da antiga sabia dessa parada. Se você chegar lá para um cara mais coroa, o cara vai conhecer a história. Meu pai tinha um fio que ia do poste, ia do telhado do bar dele, lá em casa, até o poste da calçada da frente. E aí ele estendeu o bandeirão do Botafogo, que era dos anos 90, assim. O gol de barriga do Renato Gaúcho, essa época áurea, né, do Campeonato Carioca, que tinha Túlio Maravilha, Renato Gaúcho, e aí tinha o Romário e tal. E nessa época, assim, a primeira metade ali da década de 90, até mais ou menos quase o final da década de 90, sempre teve essa bandeira lá. E tinha uma tradição, cara, que quando a gente amanhecia, que meu pai ia abrir o bar, se a bandeira tivesse enrolado, o Botafogo perdia em dia de jogo. E se ela amanhecesse esticadinha, o Botafogo ganhava. Cara, não é sacanagem não, isso acontecia assim muito mesmo. Isso é só uma palhinha para você ver como é que é. Oh, que maneiro. Uma questão curiosa. Mas ninguém virava a noite esticando a bandeira, não, cara? Cara, então, isso que eu ia falar. Escuta o lance. Assim, tinha uma questão que eu não sei se é por causa de cidade do interior, de antigamente, ou se é o respeito à instituição. Sei lá, se o nego respeitava meu pai. Eu não sei qual é a mística que tinha ali, mas até fazendo um link com o muro dos ídolos lá do Botafogo, era impressionante como a galera respeitava, assim, que... Legal, cara. Bastante flamenguista, torcedor de outros times, tricolor, vascaíno. Tricolor não tinha muito não, porque a tricolor naquela época estava ali na penura ali, e eles não falavam muito de futebol, não. Mas tinha bastante flamenguista, e a galera respeitava a bandeira, ninguém botou fogo, ninguém arrancou. Tinha até um camarada do meu irmão que ele falava, cara, eu chegava da rua doidão, o Netinho, ele falava, porra, eu chegava da rua doidão e direto eu queria passar ali e arrancar essa bandeira, botar fogo nela e tal. Mas ninguém nunca mexia na bandeira, assim, ela acabou se desgastando com o tempo e aí foi o tempo que carcomeu ela. Bernardo, tô perguntando se nenhum botafoguense fazia vigília para a bandeira ficar esticada, cara. Mas aí não pode, pô. Aí não pode roubar, né? Se você roubar, você mexe com os Santos. Se bobear, alguém fez isso um dia, por isso que a gente está nessa penúria de hoje. É igual aquela brincadeira do compasso, cara. Se você tentar roubar, aí o Santos fica bravo, cara. Se bobear, alguém tem que esticar. E aí deu o que deu. Bem, pessoal, a gente concluímos aqui todos os assuntos, todos os papos que nós queríamos conversar e falar. Quero agradecer novamente ao Bernardo, ao Dirley e todos os botafoguenses, alvinegros e não alvinegros que participaram aqui, que nos ajudaram, que deram esse prestígio. E desejar um feliz boa noite para todos e a todas. E que a gente tenha, né, um restante de semana bom e, infelizmente, essa pandemia não deixa a gente se animar muito. Tá, gente? Um abraço, beijo no coração a todos e a todas. Muito obrigado novamente. Tchau, tchau, galera! Valeu, rapaziada. Compartilha aí no grupo dos botafoguenses aí, dos amigos. Passa pra galera botafoguense aí. Que aqui a live é objetiva. A gente fica toda hora enchendo o saco pra curtir, compartilhar, não. Mas, pô, se puder dar essa moral, a gente agradece.
Valeu, tamo junto. Valeu.